Olá, queridos filhos e filhas, Deus os abençoe. Sejamos bem-vindos a mais um canal do Padre Podcast. É isso mesmo que fala, né? É isso mesmo. Tá certo. Nessa altura do campeonato errar o nome. 200 anos de programa. Gabriel, cara, então, seja bem-vindo. Muito obrigado. Quem que é o meu ex-pagão preferido? Sou eu. Estamos juntos, mais um programa. Meus irmãos e minhas irmãs, é uma alegria muito grande ter vocês aqui conosco. E hoje o programa está muito especial. Tá muito especial. Vou fazer uma pergunta para você. Eu ainda acho... Não, de novo não. Não, vai ser a última vez. Deus, você que começou agora. Já deixa um comentário aqui no YouTube falando assim, padre, eu assisto, eu tô aqui, acompanho. Ninguém assiste. Tem os números de like lá. Mas deve ser. Por favor, não comenta. Sei, velho. Você comprou esse negócio? Não. Não, pede pro pessoal Se comentar. você chegou até aqui agora nesse programa, deixe seu like. Se você é de grupo de oração hoje, né, teremos uma conversa muito especial com o nosso coordenador arquidiocesano da renovação, o Wesley. Top, né? Rapaz, o ex-crentão que entrou no grupo de jovens agora. Rapaz do céu, a presença da minha frente toda é sua, né? Meu queridão. Então, se você é de grupo de jovens, esse programa vai ser especialmente para você conhecer toda a estrutura da renovação. Mas deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse conteúdo, que eu tenho certeza que vai ser muito top, não vai não? Vai sim. Vamos lá, sem mais delongas. Sem mais delongas. Apresenta nosso convidado. Você tá bem nessas palavras aí, você nem sabe o que significa. Lógico que não, só apresenta o menino por gentileza. Seja muito bem-vindo, Wesley. Se apresenta para o povo amado. Olá, gente bonita. Obrigado, Padre, pelo convite. Amém. Obrigado, Gabriel. É uma grande honra pela oportunidade de estar aqui. Eu sou Wesley Duarte, sou casado com a Lucélia, pai do José Vitor, membro da Igreja Católica. Já há muito tempo nós vamos conversar sobre isso. E hoje estou aqui à frente da Renovação Carismática aqui na Arquidiocese de Londrina. Muito bom, muito bom. Wesley, vamos lá então conversar um pouquinho. Você falou que está na Igreja Católica há muito tempo. Uhum. O seu berço é católico, você sempre participou, né, de missas, de grupos, né, da sua infância. Conta um pouquinho sua infância para nós, meu irmão. Padre, assim, sabe aquele católico do IBGE, né? Então, a minha família... Quase não existe, graças a Deus. Quase não existe, é pouquíssimo. Então, minha família dizia que era católica, mas não tínhamos a prática, certo? Então, não ia às missas aos domingos, eram só católicos. Com 11 anos, eu não sou daqui do Paraná, não sei se é interessante falar sobre isso. Lógico, eu não sou aqui do Paraná, eu sou do Piauí, numa cidade bem pequenininha, de 6 mil habitantes, Eliseu Martins. E há 21 anos eu estou aqui em Londrina. Olha só, desculpa a minha pergunta, tem quantos anos? Eu tenho 37 anos. 37. O que você veio fazer em Londrina, sua família? Mudou agora. Já mudou agora. Sabia disso. Bomba! Wesley não é... Não é do Londrina. Nem sei se vale a coordenação dele, será? Tô brincando, gente, pelo amor de Deus. Mas eu já estou aqui há mais de 20 anos, então, Então já sou londrinense. Passou dos 20, já naturalizou londrinense. Já sou londrinense. E aí, padre, o que foi que foi um padre daqui que foi para lá em missão, e ele ficou lá um tempo, e de lá para cá ele começou a trazer... Eu acho que é que o padre quer. Qual padre padre? Joãozinho, ou não? Sebastião, perdão. que chama Tiãozinho. Sebastiãozinho. Isso. Que bom. E assim, de, sei lá, 50 que ele trouxe durante um tempo aí, que não foi durante ele tava, eu recebi um convite anos depois, ele já tinha voltado, tudo. E recebi o convite, então eu cheguei aqui com 17 anos. Entendi. 17 anos. Esse ano eu completo 38, por isso 21 anos aqui. E aí eu vim para o quê? Estudar, tentar a vida, enfim. E foi isso. Mas só que com 11 anos, naquela cidadezinha, precisava de alguém para cantar a Santa Missa. E eu cantava na escola, cantava nos recreios da vida, nos intervalos, assim, nas brincadeiras, eu sempre estava ali, sempre cantava alguma coisa. E não é que eu sou um cantor, assim, de primeira linha, mas afinado pelo menos. Sim. Afinado pelo menos, né? E aí precisou disso, e aí fui convidado, Caramba, que massa. Não sabia muita coisa, entendia da missa, já tinha sido batizado, feito primeira comunhão, fiz a catequese. Mesmo a minha família não sendo, assim, presente todo domingo, eu fiz a catequese, eu fiz a primeira comunhão. Então, lá na catequese, eu aprendi o valor da Santa Missa. Olha que legal. Então, eu comecei a igreja sozinho. Uhum. Então, lá na catequese, eles viram eu cantar, viram também desenvoltura ali. Às vezes, eu fazia algum teatro, alguma coisinha assim, na celebração das crianças.
para as crianças. E aí foi quando tudo começou. A igreja resolveu montar um coral e eu entrei nesse coral. Eu fui convidado para entrar nesse coral, para fazer alguns solos, e de lá para cá eu fiquei na igreja. Quando eu vim para Londrina, cheguei em Londrina, falei, e agora? Como que vai começar tudo de novo, né? Porque lá nós montamos grupos de jovens, grupos de adolescentes, coroinhas. Então, assim, eu falo que eu fui, assim, usado por Deus para aproximar a minha família, no caso, mães, tios, primos, mais da igreja. Hoje eu percebo eles muito mais presentes, através disso que aconteceu. Uhum. E cheguei aqui em Londrina e tô aqui. Legal. Seus pais continuam lá ainda ou não? O meu pai é falecido. Seu pai é falecido? Meu pai é falecido, ele faleceu ali no período da pandemia, não foi de Covid. Uhum. A minha mãe continua lá. Ela vem uma vez por ano aqui, fica uns 2, 3 meses aqui comigo e volta. Pra lá você vai também de vez em quando ou não? Eu costumo ir anualmente também. Uhum. E o ano passado eu não fui, então estou em atraso lá. Tá em débito. Estou em débito. Você tem mais irmãos, Wesley? Por parte de pai eu tenho 5. Eu te entendo. Nossa. Eu por parte de pai eu tenho só mais irmãos. Eu sigo parte de pai. Parte de mãe eu sou o único. Você é o único. Sou interessante. Entendi. Do nada, 5 ali, ó. Não, mas Tá, você chegou em Londrina. Como que foi esse processo? Padre, lá no Piauí, eu comecei a assistir. Como eu comecei a me ver com a igreja, e por causa da música, eu senti que a gente precisava melhorar a questão musical. Então, eu costumo dizer que eu sou muito doido. Então, eu começava a procurar as coisas que eu falava, nossa, podia ser um pouco mais com zelo, essas coisas. E aí eu comecei a procurar, e na época não tinha internet, não tinha nada disso, mas tinha canais católicos. Sim. Tinha Rede Vida, Canção Século Nova. Vinil e Canção Nova. E aí aquela missa das 7 horas da manhã na Canção Nova, toda a minha família dormindo, eu acordava cedo, assistia aquela missa. E foi ali que eu acredito que eu tive o meu primeiro encontro com a Renovação Carismática Católica. Olha que legal. Caramba. Foi assistindo a missa pela TV. Mas você já conhecia a Renovação? Nada. Assim? Nada. Nem de ouvir falar? Nada. Nem de ouvir falar nada? Nadinha. E quando eu vi aquela celebração, aquela homilia, assim, que estava dentro ali da proposta da Santa Missa, aquele povo cantando as mesmas canções, mas de uma forma diferente, aquilo ali me tocou, mexeu. Então, quando eu cheguei em Londrina, a primeira coisa que eu quero procurar aquele negócio. Eu falava aquele negócio, aquele povo diferente. Eu não sabia Você não sabia nem o nome? Nada, eu não sabia. Quando eles falavam Nossa Carismática Católica na TV, gente, o que é isso? Né? Então, cheguei e fui procurar. E o Tiãozinho, ele falou, vou te levar um dia. E aí Tinha Canção Nova aqui, né? Só te cortando, porque a Canção Nova faz um tempo que você é de Londrina, um bom tempo, na verdade. Quando você veio, ou não tinha já, ou já não tinha mais, ou já estava para finalizar, já né? estava finalizando. Já estava finalizando, mais ou menos, né? Que era ali na Duque de Caxias, isso, né? Ali na onde está o mercado hoje. Isso, lá, estava finalizando. Então, o padre, foi até engraçado um dia, né? Eu tive uma experiência não muito legal, e eu falei assim, nossa, padre, que difícil, né? Que difícil. Aí eu vou te levar num lugar que você vai gostar. E foi no grupo de oração. Olha que legal. Aí ele soltou na porta da igreja e falou, entra. O senhor não vai entrar? Não. Eu acho que não é muito estilo dele. Não. Zero estilo dele, na verdade. Né? Não. Conhecendo o Tiãozinho. Não é. Zero estilo dele. E aí ele... E é até interessante para quem está nos acompanhando, padre, dizer isso. A igreja, ela é rica de carismas, de jeito. Então, às vezes, a gente pensa que a gente não se encaixa ali, mas com certeza Deus reservou um lugarzinho ali preparado para nós. E foi o que aconteceu, ele me jogou lá. Quando eu entrei, meu Deus, eu falei, é aqui.
É aqui. E de lá pra... E foi uma noite de quinta-feira, não esqueço disso. Você lembra o nome do grupo? Sim, o grupo de oração Tudo é do Pai, da Paróquia São Lourenço. Eles continuam lá ainda. Eu quero até mandar um abraço para os meus irmãos que estão lá na luta. O grupo já tem mais de 20 anos e assim... Aquela noite ali para mim foi um marco. Foi fantástica. Foi um marco. Eu falei, é aqui. É aqui. E de novo, chegando ali... as pessoas começavam a ouvir eu cantar e já queriam que eu ajudasse a cantar alguma coisa, fizesse ali alguma coisa. E aí, foi isso, eu fui me envolvendo pela música. E assim que cheguei, eu chegava na Santa Missa, eu sentava nos primeiros bancos, o pessoal da música ouvia eu cantar ali. Rapaz, terminava, você não quer vir ajudar? Eu falei, não. Tava mudando a voz, padre. Adolescente, padre. Aí ele tava gogô, aquela coisa assim. Então, aí eu falei, meu Deus, não, eu falei, olha, eu preciso ainda estudar um pouco mais. Não. Mas mesmo assim, foi pela graça de Deus. Legal. Fui sendo envolvido. Calma aí, antes, você veio lá da cidade pra cá, mas você veio sozinho? Você veio sozinho? Com 17 anos, a convite do padre. Porque é costume no Nordeste do país. Hoje, eu não sei ainda como que está, mas eu vejo muito essa migração. Essa migração. Eu tinha lá, eu não tinha tantas oportunidades. Hoje já tem mais oportunidades. A tecnologia chegou, sim. Eu não tinha tantas oportunidades. E ele fez um convite. Ele trouxe muita gente para cá. Muita. E ele, Sebastiãozinho. E ele foi pro Pará, Macapá, não sei, trouxe mais também. Exatamente, ele trouxe uma galera, mano, assim, é incontável, mano. E todo mundo, assim, bem encaminhado, assim, pessoas que... Eu estudei, eu sou formado em administração de empresas, sou especialista em desenvolvimento de pessoas, eu treino pessoas para alcançar suas metas. Então, todos que ele trouxe, a missão dele, né? Era ajudar na formação e que eles constituíssem família, vida, desse uma dignidade. Eu morei em Maringá, só vai fugir um pouquinho, mas só pegar esse gancho que você disse, eu fiz seminário, morei em Maringá há 3 anos, fiz faculdade de filosofia lá, era interessante, tinha os meninos dos agostinianos, da congregação agostiniana, que em Maringá tem um seminário muito lindo dos agostinianos, né? Cara, a maioria era do Pará. Então eles faziam uma espécie de propedêutico lá, em Belém, ficavam 1 ano, vinham para filosofia em Maringá. Chegava em Maringá, cara, eles não tinham vocação para ser padre. Eles entravam no seminário como fuga para ter uma vida melhor como pessoa, não como padre. Então eles vinham para Maringá, ficava 6 meses estudando na PUC, tudo certinho, saía do seminário, procurava emprego, uns continuavam a faculdade, terminavam a faculdade de filosofia, mas eles vinham realmente para isso, né? Por conta da realidade lá, cara, era bem isso, bem complicado. Mas só para fazer para pegar nessa questão que você disse aqui, de fato, hoje realmente deve ter melhorado muita coisa. Sim. Ou talvez não também, né? Sim. Eu tenho uma família lá, eu percebo que hoje não existe essa necessidade de migração muito grande, né? Não. Mas na minha época eu precisava. E eu vim sozinho, morei com 17 anos, hein? Morei com colegas de lá, República. Aqui você não tinha ninguém que você conhecia? Ninguém. Veio na fé mesmo. Na fé. E Londrina, eu quero aqui dizer para todos os londrinenses que estão nos acompanhando, Londrina é uma cidade muito acolhedora. Eu nunca me senti discriminado. Nunca. Eu sempre me senti acolhido, cuidado. Deus sempre colocou pessoas muito boas. Eu até acho que eu sou um pouco ingrato. Porque... a gente vai perdendo, a gente estava falando do seu amigo lá nos corredores, a gente vai perdendo um pouco o vínculo, o contato, e Deus colocou muita gente boa no meu caminho, muita gente boa, mas coisas que só Deus explica e quem experimentou. Sim. Será que a gente são essas pessoas boas, né? Acho que você é um cara legal, esse crentão. Talvez. Ex-pagão. Wesley, vamos continuar nessa dinâmica. Você começou a participar do grupo ali no São Lourenço. E como que foi o seu processo? Vamos supor, uma coisa é a gente participar de um grupo, que foi muito bom para você, né? Tanto é que o senhor chegou onde você chegou. Mas como foi esse processo de grupo de oração? A estrutura da renovação naquela época é a mesma de hoje? Algumas coisas mudaram, acredito, né? Não muito, mas algumas coisas mudaram, eu penso eu. Como que foi o seu processo para entrar, por exemplo, na equipe de serviços de um grupo? Padre, hoje eu estou à frente do movimento aqui na Arquidiocese, certo? Então, hoje existe um processo muito mais
definido, organizado, cuidado, acompanhado. Na época, acredito que isso aconteceu com muita gente. A gente, pela necessidade e por ser tudo muito novo... Você quer falar, ainda é um movimento novo, né? De alguma forma. Vai fazer 56 anos. Isso, esse ano nós comemoramos 56 anos no Brasil. Então. No Brasil. Então, assim, era muito novo. Então, assim, existia uma necessidade e aqueles que queriam. Então, como foi meu processo? Meu processo foi um pouco inverso. Tinha uma necessidade de novo, cantar no grupo de oração. E eu estava ali. E eles me chamaram para cantar e eu fui ajudar. Aí o que aconteceu? O coordenador do grupo falou, Wes, vamos fazer uma experiência de oração. Aí eu fiz um encontro de 3 dias, tive uma experiência tremenda com o amor do Pai, com o batismo no Espírito Santo. João? E assim, as pessoas que estão nos acompanhando, eu não sei se você já fez essa experiência. Mas se já fez e está afastado, eu convido que você retorne, porque nunca se apaga. Isso é verdade. Talvez esteja ali adormecido. E aquela minha experiência na TV, assistindo, foi atualizada ali, sabe? Foi atualizada. Então, hoje, por exemplo, o programa aqui, como é importante esse tipo de programa. Sim. Nós não sabemos o que causa na vida das pessoas, aqueles que estão assistindo, acompanhando. Então, foi esse o meu processo. Eu fiz um encontro, aí fiz a perseverança, na época a gente chamava de perseverança. É minha época também. É sua época também, padre. Vou me identificar muito agora. Semanalmente a gente estava lá, e aí, ao término da experiência, durante a experiência, encontro de dons, santificação, amorização, eis-me aqui, tudo, e aí servir como realmente servo habilitado, com todos os conteúdos. Foi depois disso. Entendi. É um processo que pensou que não mudou muito ainda hoje, não. Acho que é um pouco. Você quer que fale um pouquinho de como está hoje? Daqui a pouquinho. Então tá. Não, mas é interessante falar assim, imagina. Mas é o mesmo processo que, por exemplo, eu fiz também. E eu também. Parece que foi. Parece que foi ontem. Parece que foi ontem. Nossa, lembro ontem. Mas é o mesmo processo que daquela época eu fiz também. Encontro, experiência de oração, depois a santificação, amorização, encontro de dons, né? Depois o eis-me aqui. Mas é o mesmo processo. Tá, de qual grupo você começou a servir na época? O mesmo grupo? Tudo do Pai. Tudo do Pai. Tudo entendi. Você foi lá, conheceu o grupo e ficou no grupo. E fiquei no grupo. Você fez toda a sua primeira caminhada, podemos dizer assim, lá. Entendi. E aí veio mudança de padre, toda aquela coisa. Aí surgiu a necessidade de ter um grupo de jovem. Na época, então, seminarista Padre Mário, seminarista Mário, hoje é padre. Padre Mário Sartori. Isso, Sartori. Padre Mário. Por favor, eu também quero fazer esse pedido, posso? Não, deixa eu fazer primeiro, pelo amor de Deus. Faz. Padre Mário, eu não sei se esse vídeo vai alcançar a sua pessoa, meu irmão. O Padre Mário é muito conhecido, graças a Deus. Meu irmão, custa um dia vir visitar o Padre Marcelo Gomes, que eles são bem amigos, né? Visitar o menino aqui, o Wesley. Numa segunda-feira eu tô de boa. Tem um podcast muito legal. Eu vou lá gravar. Qual que é a dificuldade, Padre Mário? Queremos o senhor aqui. Por favor. Seu momento agora. Mesmo. Padre Mário, tô com saudade, tá? Responde as mensagens, tá bom? Verdade, padre. Cara, esse aqui, ó, você vai pegar, eu vou te ensinar, padre. Pega aqui. Do nada, mandaram mensagem. Eu vou responder. Eu chamei o senhor para rezar um São Jericó ano passado. O senhor viu a visualização? Eu vi que ficou azulzinho. Mas não tem problema, não vai faltar outras oportunidades. Ele respondeu esse ano? Capaz, respondeu nada também. Tô brincando, mas ele tá fazendo um trabalho fenomenal, cara. Parabéns, o Padre Mário. Padre. Padre Mário cara é fantástico, fantástico. Faz um trabalho digno ali, a gente acompanha. Ele é muito bom mesmo. Ele fazia pastoral lá com vocês, Fazia pastoral e aí, aquele jeitão dele, vamos organizar um grupo de jovens, né? E no Tudo do Pai era um grupo de adultos mistos. Eu estava lá e aí ele começou a chamar os jovens e eu fiquei nos dois. Aí criou-se o grupo Herdeiros do Trono. Sei. Herdeiros do Trono. Aí criou-se o grupo Herdeiros do Trono. Eu passei muito tempo nos dois grupos. Até que a gente começa a ficar realmente adulto, ter que trabalhar, estudar, faculdade, e aí tive que optar. E aí o Herdeiros do Trono era no final de semana. Era no final de semana.
e ficava mais fácil, então era no domingo. Era no domingo, às vezes era domingo à tarde antes da missa, ou era domingo à noite depois da missa. Então, para nós jovens, tranquilo, não tinha problema. Então, passei muito tempo no Herdeiros do Trono. E aí, teve um tempo, eu não sou muito bom de data, tá, padre? Mas eu lembro dos acontecidos. Teve um tempo que já nessa experiência, o Senhor falou no meu coração que eu teria que mudar do local que eu morava, do grupo que eu participava, e que era para me preparar os meus. Então foi um ano, o Senhor me falou assim, final de dezembro, começo de janeiro, e foi aquele um ano inteiro preparando para essa mudança. E aí foi quando eu conheci a Paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Eu morei aqui um tempo aqui no centro, que era pertinho, ia a pé, voltava, e comecei a ficar lá. E foi quando eu pedi ali uma transferência ali de grupo do Herdeiros para o Resgate. Na época, era o Resgate jovem, né? Hoje nós temos lá 2 segmentos, eles multiplicaram. Nós temos um resgate misto e um resgate direcionado para famílias. Entendi. Uma pergunta? Você chegou no resgate com quantos anos? Vamos lá. Olha, eu casei com 25, eu cheguei no resgate com 24. 24 anos. 24 anos. Continuo lá até hoje participando. Continuo lá até hoje. Continuo até hoje lá na comunidade. Antes de chegar na sua eleição para como que foi, né, o seu chamado para ser coordenador, um chamado de Deus, uma vocação, claro, mas assim, a eleição, tudo certinho. Dentro do resgate, dentro do resgate, você coordenou o grupo resgate durante algum tempo. Chegou a coordenar o decanato aqui? Sim. Depois, sim. Como que foi esse processo? Quando eu cheguei no resgate, o coordenador na época, o Anderson, me chamou para coordenar o Ministério de Formação. Então, por isso que eu falei, todo esse processo formativo de antes, de depois e agora, ele está no coração. Aí ele me chamou para coordenar. O Anderson, infelizmente, durante a coordenação dele, ele adoeceu, chegou a falecer, certo? E aí ficou uma lacuna, um tempo ali, o núcleo conduzindo o grupo. Até que foi feita uma eleição, tudo, e aí eu fui eleito coordenador do grupo, e aí eu fiquei 4 anos como efetivo coordenador do grupo. Fora aquele tempo ali que o núcleo coordenou. Então, foi um tempo muito bom mesmo. A gente fazia muita coisa muito boa na comunidade e também na arquidiocese. E nós éramos chamados roxinhos, né? Ainda hoje nos chamam. Não somos tão numerosos quanto antes, mas ainda somos os roxinhos. E aí, eu coordenei 4 anos o resgate. Foi o tempo que o Padre Limeira nos chamou e falou assim, olha, nós precisamos multiplicar, vocês não são mais jovens. Então, para você ter noção, tinha 160 na equipe de serviço, 80 era casado. Ele falou assim, vocês não são mais jovens, vamos multiplicar. E o Padre Limeira, todo carinhoso, todo assim, doeu, mudar. Toda a ruptura dói, né, irmão? Dói, sim, aquela coisa toda, enfim. E aí nós aceitamos o desafio a pedido dele. Ele não queria envelhecer o grupo, porque o Padre Limeira é salesiano. Ele tem essa formação de Dom Bosco, né? De Dom Bosco, então ele não queria que a gente envelhecesse o grupo. Isso é sabedoria, isso é muita sabedoria. Hoje, mais velho, quase 38 anos, eu entendo tudo aquilo, né? E aí, logo que foi ver a multiplicação, os 2 grupos, eu fui eleito coordenador do decanato. Entendi. Aí eu fui eleito coordenador do decanato. Então eu não coordenei o grupo Resgate Família no início dele. Foi o Tiago Libani. Entendi. Daí fui eleito coordenador do decanato, fiquei 4 anos coordenando o decanato, 2 anos, os 2 primeiros anos show, os 2 últimos teve pandemia. Nossa, nem dá pra fazer muita coisa, né, na verdade. Mas foi um tempo muito bom, a coordenador do decanato leste foi um tempo muito bom, um povo muito bom, assim... eu ganhei muitos amigos. De novo, Deus coloca pessoas na minha vida assim para mudar a minha vida mesmo. Gente boníssima. E aí, quando eu deixei a coordenação do decanato, eu fui eleito coordenador do meu grupo.
do novo grupo, né? Do Resgate de Família. Aí fiquei 2 anos coordenando o Resgate de Família. E aí, nesse período todo, né? Minha esposa, nós tínhamos dificuldade para engravidar, Deus nos abençoou com um milagre. O José Vitor veio aí durante a coordenação do decanato. Ela engravidou, ele nasceu e deu tudo certo. E aí assumiu o Resgate de Família. Aí o Resgate de Família acontece todas as sextas-feiras ali na paróquia. E foi outro presente, porque cada coordenação a gente aprende coisa diferente. Quando eu coordenava jovem, era totalmente diferente. A pegada, o jeito, aquele ardor, aquele vigor. Quando eu fui coordenador do decanato, eu entendi que eu precisava lidar com pessoas muito mais maduras do que eu, com conhecedoras, enfim. Com padres, assim. E aprendi muito a conversar com os padres, porque hoje eu vejo, assim, os padres... Todos que me atenderam, me convidaram muito respeitosos com o meu trabalho. Com o trabalho que Deus confiou naquela época. E aí fui para coordenar famílias, com filhos. Nossa, totalmente problemas de casais, pessoas solteiras que querem casar. Inclusive, se você está procurando alguém, eu tenho bastante gente que quer casar, eu posso indicar, marcar ali algumas coisas, tá, padre? Não, só vai, mano. Que misericórdia. No movimento da RCC. E aí foi quando eu tive a surpresa de ser eleito também coordenador da Arquidiocese. Como que foi para você receber a notícia? Você estava lá, óbvio, né, no dia da eleição. Como é que foi para você? Essa é uma surpresa de Deus, né? Um carinho de Deus, uma baita de uma responsabilidade, óbvio. Mas como que foi? Quando saiu lá o seu nome ali, né, tudo, como que foi? Como você recebeu essa notícia? A gente sabe que o Padre Marcelo Gomes ajuda muito, ele é, né, o diretor espiritual, o assessor, né, da renovação, mas como foi para você? Foi uma novidade, não é essa palavra, desculpa. Foi uma surpresa? Ou a gente sabe que já estava mais ou menos no processo, mais ou menos o seu nome já estava nos bastidores ali, uma coisa assim ou não? Ou de fato foi uma surpresa? Padre, eu fui indicado 3 vezes para a coordenação arquidiocesana. Só que essa última foi muito surpresa para mim. Porque assim, quando eu era decano, eu fui decano então 4 anos. Então eu estava à frente. Sim, sim. As pessoas me viam. E nós acreditamos que as eleições são frutos de oração. Mas quando você vai orar, o Senhor traz à sua mente aquilo que você vê, experimenta. Então eu estava ali. Eu ajudava de novo a cantar, pregar, conduzir. Então eu tinha todo esse processo. Só que nessa que eu fui eleito, o que o Senhor fez? O Senhor me escondeu. Eu estava dentro do meu grupo de oração, coordenando o meu grupo de oração, numa arquidiocese de Porecatu a Tamarana, eu sou ali um pontinho no meu grupo de oração. E de repente o meu nome saiu. Então para mim foi uma grande surpresa. Detalhe, os outros anos eu era casado, não tinha filho. No outro eu era casado e eu tinha um bebezinho. Neste, quando eu fui eleito, eu já tinha uma criança, porque o José Vitor tem hoje 5 anos, mas ele já tinha 3 para 4 anos. Então, ele já exige mais a minha presença. É óbvio. Mais a minha presença. Ele já percebe mais quando eu estou e quando eu não estou. E aí, o que aconteceu? Na hora que a Nilza me ligou, eu falei, Nilza, eu preciso conversar com a minha esposa. Porque para mim foi uma surpresa, o meu nome sair ali. Porque, de novo, eu estava lá fazendo meu trabalho no meu grupo. Ponto. Estava fazendo aquele trabalho lá. E Deus suscitou ali no meio de tanta gente capacitada. Isso não é falácio, vou dizer. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas com mais tempo, dedicação e até mais capacidade, mas Deus foi ali. Me escolheu. No dia foi muito emocionante. Foi um domingo de manhã, dia de Santa Terezinha. Foi muito emocionante o dia. Alguns amigos que estavam lá comigo choraram, porque na verdade a gente nunca almejou isso. E isso é um carinho de Deus, como o senhor falou. Eu sinto que Deus me quer mais próximo dele. Eu não posso deixar essa oportunidade de santificação. Ele quer me santificar nesse tempo. Ele quer, então, a coordenação exige muito, mas uma coisa que eu pedi do Espírito Santo, sempre pedi, é a leveza. Sempre pedi a leveza. Então, quando vem problemas, situações, eu peço para o Senhor, Senhor, eu quero ser leve. O teu fardo é leve. Então, eu não quero carregar esse peso que não é teu. Então, vamos resolver situações, coisas delicadas, mas eu quero ser leve, com leveza.
Então tem sido assim, padre. Então foi um impacto. O padre Marcelo me ajuda muito. Ele responde as mensagens. Padre Mário, fica a dica. Eu dei o padre Valdomiro, esse é o padre Mário. Agora. O Valdomiro não escuta. Para. Valdomiro. Tem que falar mais. Mas é interessante, cara. Interessante. É um carinho de Deus. É um carinho de Deus. Wesley, a minha pergunta é o seguinte. Como que é feito um processo de eleição? Mas antes de iniciar essa pergunta da eleição, o pequeno povo que nos assiste conhece um pouco da história que eu já comentei aqui, né? Que a minha caminhada, saí da congregação, né, da igreja evangélica, para iniciar na igreja católica. Eu era muito contra a igreja católica lá atrás. E o meu primeiro passo para entrar na igreja católica foi através de um grupo de oração. Aquele jovem que chegou, que não fechava os olhos, que não confiava. Mas ali o pessoal carismático foi indo, e eu participei desse momento. Dei a chance de ir num encontro, igual você comentou, e ali aconteceu o batismo, entendi, chororô danada, né? É muito especial. Então eu estou aprendendo o que é um grupo de oração, né? Hoje eu estou aprendendo o que é um grupo de oração, estou aprendendo como que é ser católico, estou entendendo a igreja católica, porque ela tem muita coisa. A pergunta é a seguinte: como que funciona esse processo para você coordenar um grupo? Por exemplo, eu sou servo, né? Ontem eu participei do meu primeiro serviço como servo. Mas como que funciona? Tem um tempo, não tem? A pessoa ela tem que ter um chamado? É indicação? É só oração? É o mesmo processo do grupo? É o mesmo processo do decanato? É a arquidiocesana? Como que funciona essas eleições? Tá. Eu não sei se é interessante, Gabriel, a gente também falar um pouquinho para a gente chegar nas eleições, padre, como tudo começou? Vamos lá. Pode ser? Pode ser. Para você entender como é um pouco parecido com a tua história também. A Renovação Carismática começou lá em Duquesne, lá na faculdade, nos Estados Unidos. Jovens, assim, curiosos pela terceira pessoa da Santíssima Trindade. Estou te falando isso porque, como talvez tenha alguns ex-evangélicos ou evangélicos nos acompanham, é interessante a gente entender isso, né, padre? Até mesmo os servos. Servos que estão chegando agora. Que às vezes não conhecem. Então, padre, me ajuda aí com as datas, tá? Vamos lá. Então, assim, esses jovens, com essa curiosidade, foram para um retiro de final de semana. 17, 18 e 19 de fevereiro, se eu não me engano, de 67, 67 aproximadamente. Porque o concílio foi logo depois do Concílio Vaticano II, que foi de 62 a 65. Isso. Então foi de 66 a 67 aproximadamente. Foi logo em seguida. Certo. Acredito que foi 67. E aí, eles tiveram uma experiência. E é isso que a Renovação Carismática tem. Nós propomos uma experiência com o querigma, com o anúncio que Deus nos ama, morreu, ressuscitou para nos salvar, e com o seu batismo no Espírito Santo, com o seu Espírito, nós somos enviados. Essa é a experiência. Tudo que eu falar aqui, tudo que eu tentar transmitir, não vai ser a mesma coisa de quando você experimenta, como você experimentou. Então, de lá, chegou aqui no Brasil, lá em Campinas, Vila Brandina, e o Padre Haroldo convocou uns jovens, e ali eles tiveram também essa experiência, porque eles estudaram o Atos dos Apóstolos. Exatamente. O Atos dos Apóstolos. E o que fala os Atos dos Apóstolos? De batismo no Espírito Santo, de carisma, de pessoas querendo experimentar, saber daquele Jesus que morreu crucificado, mas ressuscitou, e o seu Espírito estava ali. Acontece ali Pentecostes, derramamento do Espírito, enfim. Era Atos. E o que nós queremos hoje? Viver essa cultura de Atos dos Apóstolos, a cultura de Pentecostes. E aí começa a se nascer os grupos de oração. Começa em casa, com a oração. Seminário de vida. Caramba. Aquela coisa toda, que a gente vai lá, e isso se espalha.
Beleza. Sem uma estrutura definida ainda. Sem uma estrutura Esquece definida. Tá. Se espalha. Se espalha. Só vai. Tá acontecendo. O espírito sopra onde ele quer e ele vai. E foi. Sem estrutura nenhuma. Sem estrutura nenhuma. Houve-se a necessidade, depois desse boom. O que estava acontecendo? O que é aquilo? E detalhe, padre, é interessante você também, Gabriel. Isso sempre aconteceu na igreja. Os dons e carismas... Não é da renovação. Não é da renovação. É da igreja. É da igreja. Isso sempre, se a gente for falar a história de santos aqui, místicos, enfim, isso sempre aconteceu. Porém, nesse tempo, o Senhor quis usar dos leigos, desse povo, nesse mover, criando-se grupos de oração. E aí houve-se a necessidade de organizar. Hoje a renovação carismática hoje é organizada, nós temos uma coordenação nacional e um núcleo nacional, certo? Depois nós temos uma coordenação estadual, um núcleo estadual, e nós temos uma coordenação diocesana ou arquidiocesana ou local, e o seu núcleo, certo? E nós temos ali o coordenador, no nosso caso... É decanal, mas ser por região, tudo. Então, nós temos aqui uma hierarquia e, na base, o coordenador de grupo de oração também com o seu núcleo, certo? Então, hoje é organizado assim. Como que funcionam as eleições? Para você ser eleito no Brasil, quem participa dessas eleições são os coordenadores estaduais. E o tempo de coordenação é maior. Eu, no caso, sou 2 anos, lá é 5 anos. Estadual é 5 anos? Não, nacional. 5 anos. Isso. No meu caso, eu sou 2 anos, estadual também é 2 anos. Podendo ser reeleito... Por mais 2 anos. Por mais 2 anos. Mas você está aqui, mas você já consegue ir para o nacional ou você precisa passar para o estadual? Não, eu não consigo, porque, de novo, eu não faço parte ali. Pode ser que eu consiga, mas, por exemplo, assim, como que aquele pessoal da nacional... já até entendi. Vai te conhecer aqui. Quem é o Wesley? Entendeu? Quem é o Wesley? Certo? Quem é o Wesley? Porque tudo é guiado pela ação do Espírito. Então, para que eles saibam quem é o Wesley, eles precisam me conhecer. Deus tem que proporcionar isso. Mas há a possibilidade. Certo? Então, quem vota para eleger o coordenador nacional? Os coordenadores estaduais. Quem vota para eleger os coordenadores estaduais? Os coordenadores diocesano e arquidiocesano. Certo? Beleza. E, de novo, eu posso indicar um coordenador de grupo de oração para o estado? Pode, mas existe um colégio, né? São maiores, mas como que vai indicar lá aquela pessoa, mas as pessoas... Enfim. E quem indica os coordenadores arquidiocesanos ou diocesano são os coordenadores de grupo de oração, junto com os servos. Exemplo, o senhor é coordenador de grupo de oração e chegou o tempo de indicação. E aí você vai lá no nosso momento de oração e fala assim, gente, eu preciso indicar alguém, vocês querem partilhar? Surge lá o nome de tal. Vamos rezar por esses nomes? Mas quem indica é o coordenador de grupo. É o coordenador de grupo E aí, desculpa cortar, daí a eleição do coordenador arquidiocesano são só os coordenadores de decanatos. Até o ano passado, padre. Entendi. Até o ano passado era só os decanos no caso Londrina, 11. E o coordenador arquidiocesano, porque os membros do conselho, então seriam 12 votos. Os 11 e o presidente, no caso, o coordenador é o presidente. Ano passado teve uma mudança no estatuto. E nós entendemos, a RCC estadual também entendeu, acompanhou aqui, foi um processo da coordenação anterior, que quem vai votar para eleger o coordenador arquidiocesano são os coordenadores de grupo. Ou seja, Londrina tem 158 grupos de oração. Serão 158 votos para quem será o próximo coordenador arquidiocesano. A pergunta é bem ingênua, desculpa a minha pergunta. Tudo bem. Então, te respondi, Gabriel? Respondeu. Não, foi top, né? Imagina. Uma pergunta bem ingênua, não sei se essa é a palavra, na verdade, não fica mais difícil, mas assim, não fica mais difícil? Complexo, sim. Não fica mais complexo, assim, se fosse só os decanos, os 11 decanos, por exemplo, e o presidente, claro, indicar tudo bem. É uma pergunta ingênua, pelo amor de Deus, né? Eu peço até
Mas assim, uma pergunta ingênua, mas assim, não fica mais complexo? Porque assim, vai ter muito nome. Então, padre, vai ter muito nome, vai ter toda uma apuração. Como vai ser a nossa primeira vez fazendo isso, eu recebi essa missão, né, de ser o primeiro a fazer isso, confesso para o senhor que é novidade. Entretanto, assim, para o senhor entender, nós já estamos rodando cédulas, separando o grupo, conferindo a quantidade de pessoas que irão, as assembleias já estão marcadas. Então, assim, vai ser um dia diferente. Vou abrir aqui primeiro para vocês vão ser os primeiros e os ouvintes, a nossa audiência aqui do podcast. Penso em montar uma comissão de eleição para que eles se dediquem a isso, estude o estatuto, o regimento, veja o que pode, o que não pode, porque é algo muito sério, porque assim, nós rezamos para a próxima coordenação. Sim. É algo que a pessoa, ela precisa estar debaixo do favor de Deus. Não dá pra gente tentar colocar, eu gosto do Gabriel, então vou indicar o Gabriel. Minha pergunta, eu não quis falar dessa forma, mas é isso, algo muito pessoal. Não dá. Então, assim, no dia da eleição, nós temos um grande momento, tem a Santa Missa, é um grande momento de oração, de escuta, de silêncio, indicação. Então, assim, nós acreditamos e deixamos ser movidos pela ação do Espírito Santo. Aquele mesmo Espírito que lá em Duquesne, no final de semana, deu àqueles jovens aquele ardor, aquela experiência. Eles começaram a ter experiências dos dons e carismas manifestados neles, sem entender nada. Aquele mesmo Espírito que aconteceu em Pentecoste com os discípulos, ele é o mesmo Espírito que está aqui, inclusive agora, entre nós aqui, soprando. E o Pentecoste é hoje. É uma frase nossa carismática. O Pentecoste é hoje. Hoje nós vivemos o Pentecoste. Muito bom. Só que um adendo, que vocês me corrijam, você também, Wesley. O padre Eduardo, da século XXI, ele estava... Sim, ele era um dos jovens que estavam participando desse momento lá. Não era padre, não era nada assim, era seminarista. Era seminarista. Seminarista na época. Estava participando. Padre Jonas. Luzia Santiago. Sim. Interessante, né? O movimento, só um adendo. Importantíssimo. A Canção Nova não é da renovação, deixar bem claro, gente. Não tem é um carisma diferente, mas eles seguem. Faz parte da corrente de graça. Exatamente, faz parte da igreja mesmo. Sei que você tem uma pergunta, já estamos para finalizar. Nossa, calma. Para quando ele fala para finalizar, é 4. Já foi a primeira. Eu não sei porque que eu trago você aqui, Vitor. Eu faço os nomes, gente. Para finalizar, eu fico mais meia hora falando nome dele. É por isso que a gente fala que é 4. Ele passa pelo Para finalizar, e finalizar, eu sei que o menino aqui, nosso ex-pagão, tem uma pergunta top para fazer no final. Assim, foi feito... Peço desculpa, você veio, você perdeu, você deixou de trabalhar, eu peço desculpa por tudo isso, velho. Você que tá... Quase ninguém assim. Mas você chegou até aqui, o João também, coitado, ficava pensando, eu vou pedir as contas, eu vou pedir para outra pessoa ficar no meu lugar, porque eu não aguento mais a segunda-feira lá. Mas enfim, você que chegou até aqui, qual que é a dificuldade do cara pegar? Tem um negocinho, aqui embaixo tem um negocinho assim, ó. Clica. Cara, você pega o mouse, o dedo... Como que é o barulho ali? É difícil fazer isso aí, Gabriel? Como que é o barulho, né? Tá bom. Clica, compartilha, comente, assim, meu grupo de oração é tal, coloque no nome do seu grupo se você é servo, se você não é servo. Melhor do que nós fazendo, imagina se o cara que comanda tudo, ele fala assim, deixa o seu like, coloca aqui o teu nome no grupo de oração. Vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste? 3, 3, 2, 1. Pede pro povo. Gente bonita, vocês que nos acompanham, toda a renovação carismática de Londrina, e eu quero aqui expandir os meus irmãos conselheiros do Paraná. Misericórdia. Acompanhe aqui esse podcast, curte, compartilhe, porque nós estamos falando da nossa história. Nós somos renovação carismática, e como diz aí o Papa João Paulo II, vida longa aos carismáticos, né? Então, quero pedir para você, compartilha, clica aí, dá o joinha, que será tremendo. Muito bom. Rapaz do céu. Encerramos por aqui. Nome do... Wesley, vamos lá. Hoje, tem, para fazer parte da renovação, grupo de oração, tem, não sei se essa palavra, na minha época era, tá? Essa palavra é chamada cadastro, tem que estar cadastrado
na renovação, com uma mensalidade, tudo certinho ali. Você falou que tem em torno de 156 grupos hoje. 158. 158 cadastrados. Aí continua esse nome ainda, né? Isso. Minha ignorância, peço perdão, mas é esse nome mesmo. A gente se cadastra. Eu sou padre na minha paróquia. Na verdade, eu sou padre. Pode não parar, eu sou padre, né? Eu sou padre na paróquia. Uns jovens chegaram para mim e disseram, padre, a gente quer montar um grupo de jovens, só que a gente quer... Nós temos o carisma da renovação, nós gostamos de rezar em... Fizemos um encontro, queremos montar um grupo aqui. O senhor nos apoia? Eu apoio. Tá Beleza, apoiado. show de bola. Só que eles querem ser da renovação. Eles querem fazer uma experiência na renovação. Ótima escolha. Ótima escolha. Como que funciona? Só para você, para quem está nos ouvindo entender. Eu, como pároco, eu chego em você e falo assim, Wesley, meu grupo tal... Eles querem, semana que vem já estão cadastrados. Como que funciona? Padre, inclusive essa semana mesmo, né, eu vou atender 2 padres que me chamaram. Antes de chegar a mim, chega no decano, o coordenador de grupo de oração. Hoje tudo mais fácil, hoje tem internet, manda mensagem lá nas redes sociais da RCC, temos interesse, como que funciona, então enfim. Como que é, padre? Existe um acompanhamento, de novo, um zelo. Esse grupo vai ser acompanhado. Quanto tempo? Quanto tempo for necessário. Não tem o tempo estipulado. Não tem o tempo estipulado. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, de novo, como no início, nós vamos convidá-los a fazer o quê? Um seminário de vida no Espírito. Nós precisamos entender qual é o nosso carisma. Nós gostamos de vocês são pra frente, animada, aquela coisa toda. Né? Tá. Nós temos aqui um carisma. O nosso carisma é o quê? O Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, infusão do Espírito Santo. Então, eles vão participar de um seminário de vida no Espírito. Durante lá as 9 semanas, eles vão participar. Depois, eles vão ter um encontro somente sobre a pessoa do Espírito Santo. Somente sobre a pessoa do Espírito Santo. Todas as pregações voltadas à pessoa do Espírito Santo. Depois, ele entra no processo que a gente chama processo querigmático e o processo catequético. E aí nós começamos aí algumas formações catequéticas. Igreja, solenidades, Palavra de Deus, Bíblia, e aí a gente vai. Maria, veneração dos santos, igreja. Nós vamos ali formando as pessoas. Anjos, doutrinas e vai. E aí ele está na parte catequética. Dentro dessa parte catequética entra-se o módulo básico, que também é da sua época. Começou como Paulo Apóstolo. Nossa, eu não finalizei a Paulo Apóstolo. Peço perdão e preguei mesmo. Preguei mesmo. Não sei terminar Paulo Apóstolo. Tô brincando. Era Paulo Apóstolo. Era Paulo Apóstolo, né? E agora chama-se módulo básico. Dentro do módulo básico tem a formação, de novo, do movimento, do carisma e também as formações humanas. Lá nós temos a formação humana, que nós trabalhamos muito os encontros do Senhor conosco, com os irmãos e com Deus. Então, hoje são 2 apostilas voltadas para essa formação. Então, é um processo que pode demorar um ano e pouquinho. E aí, Wesley, o grupo foi fechado? Não. O grupo está aberto, ele vai cantar, ele vai tocar. Aí o decanato dá todo um suporte de enviar pregadores, enviar intercessores, enviar músicos. Então, existe todo um trabalho para que aquele grupo não fique desamparado. Londrina tem algo muito particular dela, que ela faz um encontro chamado Eis-me Aqui, onde se encerrou tudo, aí eles fazem um eis-me aqui para dizer assim, Senhor, estou pronto para te servir, usa-me onde o Senhor quiser. E aí, depois de tudo isso, a Londrina faz um encontro eis-me aqui, e daí, sou servo, e agora? Pensa que acabou a formação? Então, para você que pensa que nós, carismáticos, não temos formação e não aplicamos, é bastante. Tem as apostilas específicas. Senti o chamado lá no meu ex-me aqui. Eu estou falando uma particularidade de Londrina. Em outros lugares, pode ser que não tenha um ex-me aqui. Senti uma vontade, padre. Eu gosto tanto de rezar pelas pessoas. Quando as pessoas pedem para rezar, nossa, meu coração esquenta. Eu fico de joelho 3-4 horas ali, estou rezando meu rosário. Blá, blá, blá. Eu queria conhecer a intercessão. Ela vai para uma formação específica de intercessão. Só depois dessa formação concluída que ela entra no ministério.
Percebe o zelo do movimento, Sim, sim. da igreja? É o que você tá fazendo, né, Gabriel? É o que eu tô fazendo. É o que você tá fazendo, né? Quero cantar. Além de precisar ter o dom, né? Calma aí. Nossa Senhora. Você falou uma coisa muito interessante. Meu irmão, assim, a gente pede carinhosamente. Não é só ter vontade de cantar Igual eu tenho. trem. Obrigado. Você tem que ter vocação, velho. Por exemplo, eu na minha época, eu cantava. Nossa. Entendeu? Mas eu não sei nem falar no tom. Mas eu cantava, né, no grupo de oração. E daí eu descobri que eu não tenho talento, né? Daí eu piorei, daí eu fui tocar bateria. Não, menos pior, na verdade, bateria. Não tá nem o dom. Tem que ter o dom, meu irmão, pra cantar. Então, eu acho bonito cantar. Não. Vamos trabalhar uma vocação específica aí, porque você acaba atrapalhando daí. Desculpa, que eu fiquei nervoso agora. Mas eu quero, Mário, se eu puder consolar um pouco os ouvintes, se a gente estudar, se Isso. dedicar, tiver ali um compromisso, pode ser que aconteça. Ele deixou bem claro. Pode ser que No aconteça. seu caso, você estudou? Capaz. Aí, ó, tá Por isso que pra aconteceu. explicar, por isso que saiu do ministério. Acho que fui expulso do ministério. Então, assim, tem lá as formações específicas da música, da arte, do Ministério de Formação, Ministério por Cura e Libertação, tem as oficinas. Então, assim, pode ser um processo que demore 2 anos para você concluir. E detalhe, nós, como Renovação Carismática, temos atualizações sempre. Então, às vezes é necessário ser chamado, o Ministério de Cura está chamado para a gente precisa atualizar aqui um direcionamento da igreja. A igreja hoje entende isso. Como que nós vamos se comportar com isso? Música, como nós entendemos isso? Vamos se comportar dessa forma. E aí, a gente sempre vai fazendo. Esse é o processo hoje, padre. Na nossa época era um pouco mais curto. Bem mais. Até a gente fala, eu falei brincando da Paulo Apóstolo, eu terminei a Paulo Apóstolo assim, porque também não podia pregar. Né? Eu sempre preguei, então a gente teve que fazer a Paulo Apóstolo. crivo hoje? Ou não? Não, é formação. É formação Eram encontros mesmo. Tá. O crivo é o último. O crivo é o último. Então, assim, tem que ter formação, não adianta. A formação ela é primordial. E outra, até esse acompanhamento, até esse processo de espera, que a gente, eu até brinco com o Gabriel. Gabriel, você está no Ministério de Pregação, né? Assim, penso eu que tenho o dom da palavra, não por estar aqui, mas assim, pelo testemunho dele, pela história dele, pela articulação, pelo conhecimento que ele está tendo da palavra, e penso eu que está no ministério certo. Mas não é só porque está no ministério aparentemente certo que vai pegar o microfone e amanhã vai pregar nos seguidores. Exatamente. Tem que ter uma preparação. Tem. É só que eu já falei primeiro, você tem que também se esforçar muito, estudar muito, enfim. Eu comecei a pregar assim, cara. Por exemplo, na minha época, a gente vai só estender um pouquinho. Cara, eu tinha muita dificuldade. Hoje não sei se tem mais na apostila, Wesley, a questão o último crescimento do ano, a última pregação do crescimento, da formação, era sobre Nova Era. Né? Na minha época, sobre Nova Era. Cara, e era difícil arranjar pessoas para pregar sobre Nova Era. Porque tinha que ter um conteúdo, tinha que ter uma sabedoria ali, tinha que ter, enfim. Cara, eu tinha uma dificuldade de arranjar, na época eu coordenava o Grupo Vida, para arranjar pessoas para pregar sobre Nova Era. Eu falei, vou estudar sobre esse trem aí, velho. E do ano inteiro eu estudei, daí eu preguei. Cara, foi interessante, porque assim, daí como eu também, na época, pregava sobre Nova Era, e como tinha dificuldade de pessoas para pregarem sobre isso, cara, eu fui chamado demais para pregar sobre esse tema. Era difícil? Cara, era complicado. Hoje Tem sim, a Nova Era. Eu, por exemplo, passei por essa mesma situação que o senhor, padre. Lá no Jovens era eu que aplicava a Nova Era. Era terrível, assim, Era porque eu não que arranjava aplicava, ninguém. Porque é algo muito denso, delicado. Tinha que saber falar. Tem que saber falar. A gente E isso é dentro da apostila. Isso. É porque nós tínhamos a apostila branca, né? Apostila branca escrito crescimento. Você gente, que é da época da apostila branca do crescimento. Não. Tamo junto. Sou eu. Comente aqui. Sou eu, ó, tá aqui. Então a gente precisava estudar muito sobre isso. E, de novo, teve épocas que não tinha internet. Então a gente precisava ir realmente para livros, para buscar orientações com padres, com pessoas que realmente estudavam. Eu tive essa mesma dificuldade. Compartilho o seu desse testemunho. Eu falo pro Gabriel, você quer pregar bem? Não adianta só ter o dom assim, de falar, não ser inibido em falar. Mas tem que estudar, velho. Pega um tema que ninguém sonha em pregar, estude, lê, pega o catecismo, pega as apostilas, é claro, né? Mas se aprofunda na igreja, naquilo que a igreja ensina, né? Para pregar a verdade também, para não ficar pregando qualquer ideologia aí. Ninguém acredita, mas eu sou tímido.
Ninguém acredita nisso. Sei, mas Eu eu sou, também sou, cara. Isso é verdade. Como? eu sou tímido. E assim, quando é para as coisas de Deus, algo acontece. Acontece. Eu sou tímido, eu sou calado, eu chego, bom dia, o meu bom dia é mais discreto, assim, mas quando é para as coisas de Deus, Acontece. ali é a graça, é o Espírito, assim. Então, assim, pela necessidade, fui cantar, pela necessidade, fui pregar, pela necessidade, fui formar. Então, o Espírito, assim, eu falo da minha experiência com o movimento. Graças ao movimento, eu continuo na igreja, ele me ensinou a amar a igreja. Nós não falamos aqui, mas o movimento tem essa particularidade de nos ensinar a adorar o Senhor na Eucaristia, essa devoção à Eucaristia, a devoção à Nossa Senhora. Então, todo esse amor, esse zelo, eu fui jogado. Então, quando eu vejo que o Espírito Santo cuidou de mim, mesmo me jogando, me cuidou de mim, eu não me sinto honesto dizendo não para as coisas dele. Então, assim, vocês me chamaram aqui, é uma honra para mim, estou aqui, mas se eu disser para você que eu não tenho vergonha de estar aqui, eu tenho vergonha. Mas quando eu estou na presença do Espírito, algo novo acontece. Isso é muito bonito, né, cara? Então, se você quer pregar, o seu ministério, tudo que o padre falou, eu assino embaixo, só acrescento isso. Queira sempre estar no Espírito. Queira sempre estar. É Ele. É Ele. Porque quantas vezes nós nos preparamos, chega lá na hora, o Espírito fala assim, agradeço pela sua preparação, te abençoo, mas esse povo precisa ouvir isso. Talvez hoje aqui, talvez vocês prepararam aqui algo que rodou totalmente algo, a gente não sabe. Isso acontece com pregação, isso acontece com a minha homilia de vez em quando, cara. A gente prepara, assim, para fazer uma homilia de 10, 15 minutos, eu estudo 2 horas, cara. De verdade, eu leio o texto, eu pesquiso, e chega na hora, vou começar a homilia, eu sempre falo desse jeito às vezes, vou começar a homilia diferente pela antífona do Salmo. Eu escuto o que o pessoal está cantando ali, cantando bem. Eu escuto o pessoal cantando, tem um dom de cantar, né? Graças a Deus, é um gosto bonito nos ouvidos da gente escutar. E, cara, eu vou fazer a pregação em cima da antífona do Salmo. É isso, cara, e fica muito melhor do que daquilo que eu preparei. Mas, Gabriel, finalizando... Não, mas finalizando. 3, então. Agora, finalizando tá mesmo. 4. Entendi. Faça a sua pergunta que você falou que ia fazer. Ixi, me diga qual que era. Brincadeira. Faz isso comigo não, meu irmão. É uma pergunta e um gancho. Mas eu vou fazer a pergunta, ele responde, depois eu faço o gancho. Você tem... Entendi. Essa pergunta, ela deveria vir ali no início do podcast. Só que, igual você falou, a gente preparou algo e foi fluindo. Só que é muito importante essa pergunta. Até quando a gente entra, né, como servo os participantes também, né, quando eu comecei ali a caminhada, eu falei assim, pô, essa galera aqui é massa, né, de cantar, o fervor, de querer, e hoje eu entendo, hoje eu busco. Mas a pergunta é simples e direta, e você pode expandir. Hoje, o que é a RCC? O que é esse movimento? Você explicou como ela começou, mas o que é a RCC? Se alguém me perguntar o que é a RCC? Se alguém te perguntar, você fala assim, que a RCC é um movimento da Igreja Católica que tem a missão de levar a cultura de Pentecoste, levar e viver a cultura de Pentecoste. Se vocês me permitem, em Atos, o capítulo 2, o versículo 17 vai dizer assim: acontecerá nos últimos dias, é Deus quem fala, que derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo. Profetizarão os vossos filhos e as vossas filhas. Os vossos jovens terão visões e os vossos anciãos sonharão. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei naqueles dias do meu espírito e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu e milagres embaixo na terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande dia glorioso do Senhor. E então, todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. É sobre isso. Respondido, meu irmão? Nós queremos viver os carismas, nós pedimos o Espírito. Se Deus ele está disposto a dar o dom de curar,
nós pedimos. Se Ele dá o dom de exortar, nós iremos pedir, de ensinar. Gálatas 5 vai dizer dos frutos do Espírito da alegria. É um mundo totalmente triste, totalmente ansioso, lutando contra as doenças mentais. O Espírito Santo traz para nós alegria, temperança. Ele traz o fervor, a coragem. Nós vivemos um mundo onde as pessoas estão com medo. E o dom do Espírito Santo é a fortaleza, a inteligência, o temor de Deus. Então, está no Espírito. Está no Espírito. Quando Jesus foi, então, o que é a renovação carismática? Este povo que quer levar a cultura do batismo no Espírito Santo. É esse povo que quer ver os jovens profetizando, os anciãos sonhando, os milagres e prodígios acontecendo no nosso meio. E, detalhe, às vezes a gente pensa que milagre só cura, só algo assim muito extraordinário. O simples fato de Deus nos dar a oportunidade de acordar, levantar, estamos aqui. Eu falo de vez em quando, sempre, na verdade. Eu falo isso. Isso é verdade. Pela oportunidade que nós temos de falar dessa experiência do Espírito. São coisas extraordinárias que nós não damos valor. Então, para você que nos acompanha, se você não conhece a Renovação Carismática, um movimento, um grupo de oração, procure aí na sua paróquia Capela. Com certeza em Londrina nós estamos espalhados aí por quase toda a arquidiocese. Toda a arquidiocese, nós estamos espalhados. E eu tenho certeza que você vai fazer uma experiência. É experimentar. Nós não falamos aqui porque talvez não tenha tempo, mas Wesley, eu tive decepção. Eu me decepcionei com a RCC e algumas coisas. Sim, acontece. Porque a RCC é dotada de homens e mulheres que são pecadores. Mas a essência do movimento, o batismo no Espírito Santo, essa cultura de Pentecoste, a identidade do movimento, nossa identidade é batismo no Espírito Santo, vivência dos carismas e o amor entre os irmãos. Então eu posso não gostar, Gabriel, da coisa que você falou, eu posso me chatear, ficar triste um pouco com você alguns dias, mas pelo céu e pela graça de sermos católicos, eu vou testemunhar você, Gabriel, a gente precisa se entender. Porque nós fomos feitos para suportar uns aos outros. Então, eu, sinceramente, assim, experimentando que nós vamos realmente conhecer por dentro a maravilha do que é ser carismático. Eu estou aqui com a camiseta. Sou RCC, né? É só experimentando. Mas se alguém te perguntar, você diga, é um povo que quer viver as promessas do Atos dos Apóstolos, batismo no Espírito Santo, viver como irmãos e levar essa cultura. Muito bem. Respondido. Agora o outro gancho. Eu duvido que ele trouxe. Você pediu pra ele? Eu pedi. Não trouxe, eu não vi nada aqui nessa mesa. Mas, calma, ele vai estralar os dedos, as coisas. Será? Mas certeza. Certeza. Então pede você quer pidoncho? Não fala assim os pidonchos. Olha, eu acho que vai ter. Gente, relaxa, não acontece. Vocês não sabem se o programa é gravado. Show de bola. Será que ele... Pode entrar. Direto da fisioterapia. Sou bem, São Padre. Você tá bom? Aqui, Sou bem, São Padre. Você tá bem? Fica à vontade, pai. Estamos finalizando. Fazer fisioterapia, ficando velho, né? Eu espero aqui. Ô, João, não precisa cortar isso aí não, viu? Não. Deixa desse jeito. Estamos recebendo a visita do queridíssimo Padre Joel, que daqui a pouco falará conosco. Seja bem-vindo, meu irmão. Mas continuando, não é que eu sou pidão. Você é pidão. Um pouco. Tá, vai lá. Só um pouco. Eu tô com a presença, cara. É o cara, entendeu? Eu fico ali, ó. Entendeu? Participando, tá regaçando. Mas eu sou um pouquinho pidão só. Os convidados, quando vêm, eles trazem algo, um presente misterioso, curiosidade. Pode trazer pro podcast, pode entregar para mim, para ele. Você trouxe alguma coisa pra gente, Wesley? Eu não trouxe. Tá, falei pra você. Mas trouxeram para mim. É uma lembrancinha da renovação carismática. É algo justamente para cuidar também do corpo, não só da alma. Porque nós precisamos tomar água. Eu agradeço, velho. Obrigado. Água. Deus abençoe. Mostre a garrafinha, eu sou RCC personalizada ali, ó. Água ali, ó. Eu vou abrir aqui, ó. Abre a sua aí.
Mostra a temperatura, essa gela mesmo, gente. Essa Ela gela. conserva. Mostra a temperatura? Mesmo. Ela conserva. Aí, mesmo. Ricardinho. É Tomar, muito bom. tomar uma coca aqui dentro. Serve também, não serve? Serve, padre. Não, Serve. o presente é meu. O senhor usa como o senhor quiser, né? O senhor usa como o senhor quiser, né? Mas tá aí, ó. Aí Ó, sim. sou é do outro lado. Opa. Isso, ó, sou Aí, ó. RCC. Eu Muito faço bem, parte essa, hein? dessa corrente de graça. Muito bem. Nossa, essa Wesley, daqui eu... muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela partilha. Penso que foi uma graça de Deus muito grande, né, Rapaz do Gabriel? céu, eu gostei demais. De Foi verdade. top demais. De verdade mesmo. Muito obrigado, meu irmão. Vamos encerrando por aqui. Então, mais uma vez, você chegou até aqui, deixe o seu like. Por favor. Deixa Não o seu aguento mais ele comentário. fala que ninguém assiste. As 15 pessoas que assistem esse programa, deixe o seu like. Agora tem 158, que o Wesley pediu pra todo mundo dos grupos assistir. Se você não, que é coordenador de grupo de oração, não se cadastrar, não se inscrever aqui, o Wesley vai dar um... Tô brincando, mas ele Vai te colocar de banco. vai te colocar de pano. Muito obrigado pela presença de vocês, que Deus os abençoe. Vou dar a benção final, meu irmão. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, desça sobre cada um de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até a próxima. Deus abençoe. É isso aí. Tamo junto, meu irmão. Tamo junto. Obrigado, viu? Deus abençoe.